Pandemia Não, Gourmet é sensacional. E a fome tem pressa. sim. Jô, tu tem muita experiência. Pegando esse gancho da tua experiência com líderes, corporações, como que tu enxerga o futuro da gestão de equipes durante a pandemia e o que vem no pós-pandemia? Quais são as tendências? O que tu tá vendo da gestão de pessoas? Conta pra gente tudo isso. Perfeito. Débora, eu tenho realmente essa honra de trabalhar desde com alta gestão, média gestão, trainees, eu participo muito desses contextos de atividades trabalhando a resiliência e nós temos que ter a coragem no Brasil de reconhecer uma coisa. A gestão organizacional no Brasil ainda está cravada, asfaltada, petrificada, costurada, sisida, alinhavada, colada no século XX. Ainda tem muita gente achando que liderança é um cargo e liderança é postura de vida. Nós não precisamos estar num cargo de gestão para liderar. E especialmente nesse período de pandemia, eu noto que há inúmeros gestores, Débora, que ainda está agindo da mesma forma de antes. E tem pessoas que chegam para mim e dizem: Jô, eu tô há 20 dias sem conseguir agendar uma reunião com a minha equipe. E eu penso, cabeção, como é que você não bota a tua equipe na tua agenda? Porque isolamento não pode ser confundido com distanciamento. Não pode. Você não pode gerenciar uma equipe pelo WhatsApp. Você precisa olhar para as pessoas, você precisa ouvir a voz dela e sentir se ela está engajada ou se ela está triste, se ela está desmotivada, se ela precisa de um colo, se ela precisa de um abraço, se ela precisa de um bafo quente na nuca. Ou seja, mais do que nunca, se nós quisermos reverter a competitividade que no Brasil já é baixíssima, a produtividade do brasileiro é, em média, 4 vezes menor do que do americano. Então, se a gente quiser trilhar esse caminho e dizer, vamos embora, primeira coisa que a gente precisa ter consciência. Nós precisamos reeducar a grande maioria dos gestores de equipes do Brasil. Para quê? Para que eles possam desenvolver novas lideranças, para que eles deixem claro o que é autonomia, porque hoje, a gente trabalhando remotamente, eu não tenho como controlar a minha equipe. Né? Você não está ali olhando. E nós temos ainda alicerçada a gestão de equipes como uma tutoria. E eu preciso de pessoas que pensem. Eu preciso de pessoas autônomas. Eu preciso de pessoas criativas, pessoas que cooperem. E essa relação, Débora, de confiança e cooperação, ela é sentimento. Ela não é uma diretriz. Ou seja, nós teremos que encarar de uma vez por toda a capacidade de reeducar os gestores para eles saberem que quando alguém da sua equipe se destaca, ele não vai perder nada. Ele não pode ter medo de perder o seu emprego por causa daquele jovem ou daquela jovem que está se destacando. Ele tem que potencializar as pessoas que estão com ele. Ele não pode desistir das pessoas facilmente. Porque cada vez mais, Débora, a gente vai contratar caráter. E isso é muito importante. É a dignidade das pessoas, é a seriedade dela, é o profissionalismo dela que vai ser o mais relevante. Por que isso? Porque vai chegar novas formas de trabalho e novas profissões que a gente sequer imagina hoje. Então, eu preciso me cercar de pessoas e ter um time
plural. A diversidade no Brasil é uma conversa para distrair as pessoas. Não existe verdadeiramente. As pessoas, a maioria dos gestores, não sabem lidar com o diferente. Eles querem cópias deles mesmos. Eles têm dificuldade. Eles dizem, muitos gestores chegam para mim e dizem assim: mas ele é insubordinado, ele não faz do jeito que eu quero. Cara, tenha humildade de aprender com seu time. Tenha sensibilidade de potencializar as pessoas, líderes, forjando novos líderes. É isso que o mercado precisa, é isso que as organizações precisam, a despeito de área de atuação. A gente precisa de gente com senso de dono, Débora, com nível de engajamento, com nível de doação, e isso decorre da minha gestão direta. Quem é que mais nos mobiliza, Débora? É o meu gestor ou gestora direta. Essa é a pessoa que mais me mobiliza. Ou seja, a gente precisa repensar no Brasil o que é uma gestão de equipes. O que é liderar pessoas. Porque quanto mais plural, quanto mais diversidade de idades, quanto mais diversidade de perfil, maiores são as chances da gente se diferenciar, da gente se qualificar e se aproximar dos nossos clientes. Então, é uma mudança de mindset muito importante. As organizações que estão tendo essa coragem de desnudar o que está pronto para construir uma nova forma de pensar a gestão como coparticipação. Não pode existir mais, a gente não tem tempo mais, Débora, de ter um gestor ou gestora verticalizado demais, que para vê-lo, porque tem gestores no Brasil que mais parecem uma entidade espiritual. Poucos veem ele, poucos chegam naquela pessoa. O fulano está chegando. Isso tem que parar de existir. Eu tenho que encurtar a distância. Se eu quiser um time de alto desempenho, se eu quiser um time de ninjas, pessoas de alta performance, necessariamente eu tenho que encurtar distâncias. Eu preciso ter minha equipe na minha agenda. Eu preciso ouvi-los querendo compreendê-los. Eu preciso acompanhar o desenvolvimento dele. Para quê? Para que as pessoas criem autonomia e cada vez mais a gestão, ela será uma gestão por contexto. Ou seja, nós temos 10 colaboradores em determinado projeto, fulano é que vai liderar aquele projeto. Quando concluirmos aquilo, voltamos ao mesmo arranjo, um novo projeto, a gente pode selecionar um novo colega. Não tem mais, a gente tem que aquietar os egos. Não é competição, é cooperação. E para cooperar, eu preciso ter o emocional bem estruturado para não passar a perna em ninguém. Para eu me engrandecer com o crescimento do time e não só meu. Isso é uma mudança muito desafiadora do ponto de vista organizacional e o Brasil há anos está colocando isso em um segundo plano e agora com a pandemia ou a gente encara isso de uma vez por toda e tira a gestão de equipes do século XX e coloca no século XXI, ou nós vamos ter um mercado de trabalho absolutamente adoecido, depauperado e sem competitividade. Eu preciso olhar as equipes e as pessoas de maneira integral. As pessoas não são um crachá. As pessoas não são um número de matrícula. Elas são seres que precisam de apoio para se desenvolverem. Elas precisam ser reeducadas. A gente tem que ter consciência de uma coisa.
de modo geral, a vida acadêmica no Brasil e as escolas nos ensinam a copiar e não a cooperar, né? Não ensina a gente a ter a própria linha de pensamento, a criatividade. Isso são estímulos que a conta chega na organização. E nós precisamos de gestores que tenham a coragem de pegar para si essa responsabilidade e pensar: é desafiador? É. Mas se você ama a gente, você consegue. Dá trabalho? Com certeza. Dá vontade de chutar o balde? Com 100% de certeza. E você volta e tem que fazer o seu melhor, porque vai ser o exemplo que cada vez mais vai mobilizar as pessoas. Então, esse é um ponto que eu vejo de maneira crucial. Ou o Brasil enfrenta isso, ou certamente nós vamos perder feio em termos de competição mundial. Isso é muito, muito bacana e isso me mobiliza muito quando eu vejo contextos de ousadia, de disruptura. Fala-se muito em disruptura, em inovação, mas o gestor ou a gestora continua agindo como se tivesse no século passado, entendeu? Comando e controle. Gerenciando pelo medo. Chega! Chega! A gente não consegue fortalecer emocionalmente as pessoas através do medo. Isso não dá resultado. Aí você cria parasitas. E a gente precisa ser ágil, a gente precisa dar resposta imediata, a gente precisa estar próximo dos clientes, a gente precisa ter consciência que nenhuma empresa, Débora, pode ser boa para o cliente externo se ela não cuidar verdadeiramente do seu cliente interno. Primeiro, a gente é bom com quem está junto, e a partir daí a gente vai para fora. Aí a coisa fica muito mais fácil. Então, esse desenvolvimento, ele é um ponto de virada, na minha avaliação, nessa jornada de crescimento do PIB brasileiro, das empresas do Brasil. A gente precisa ter coragem de olhar esse desafio de frente e dizer: vamos em busca. Nós somos capazes, com toda certeza. Dá trabalho? Com certeza. O exercício da liderança é sacerdotal, mesmo que eu seja um ateu. É dia após dia. Não tem como fórmulas prontas, não dá resultado.